Todos de acordo, né, com a gravação? Espero que sim, porque já está Não. gravando. Parece só o assim, bonitinho assim. Pessoal, então, para termos início, como eu disse, essa aula vai ser uma aula mais contextual do que matemática, né? A gente vai trabalhar, a princípio, com eletrização e indução eletrostática. Deixa eu apresentar para você mais bonitinho. Então, a princípio, o que é eletricidade? A eletricidade, pessoal, é uma área da física que ela é responsável pelos fenômenos associados às cargas elétricas, tá? É originada da palavra do grego, né, que é o elétron. A gente sabe muito do que é um elétron, de como ele se comporta, e agora a gente vai ver muito mais a fundo como que um átomo, um elétron e determinadas substâncias se comportam, tá? No contexto histórico, os fenômenos elétricos já são observados há muito tempo mesmo, desde antes de Cristo. Antigamente era usado muito o âmbar, né, que é uma resina fóssil. Hoje em dia quase não existe mais o âmbar, porque por ela ter uma pedra que tem essa capacidade de fácil eletrização, ela virou uma pedra mais rara de ser usada. Ela foi descoberta entre aspas, né, que ela já existia. Quem estudou mais a fundo dela foi o Tales de Mileto, grande filósofo. Vocês já devem ter ouvido aí ele bastante, né, na filosofia, principalmente na matemática. Você conhece outros exemplos do mesmo fenômeno que Tales de Mileto observou o âmbar? Alguém sabe me falar? Pode abrir o microfone, gente, para falar sobre. Ninguém? Não sei. E a explicação para esse efeito? Porque assim, o âmbar é como se fosse um ímã, digamos assim. Só que ele é um ímã de materiais, o que torna ainda algo mais raro na natureza. Porque assim, se você pega um ímã, ele só atrai metal, né? Já o âmbar, não. O âmbar atrai outros materiais, igual no caso aqui da nossa imagem, atraiu a pena. E esse efeito ocorre pelo processo de eletrização, porque ele cede elétron ou ele recebe elétron de um corpo ou de alguma matéria, tá? E como toda matéria é constituída por átomos e são constituídos por minúsculas partículas, que são os prótons, a carga positiva, os elétrons, a carga negativa, e os nêutrons, que são os sem carga, né? Assim, todo objeto e matéria possui cargas elétricas em determinadas situações. Quando ele recebe carga elétrica, ele fica eletrizado, certo? É esse daquele quando a gente esfrega um balão na cabeça ou caneta, sei lá, e ele puxa o cabelo. Exatamente. Não sabia falar disso, não. Vocês estão vendo agora o compartilhamento de um site ou não? Não, tá. Não. No slide da eletricidade. Tá o slide, né? Ainda. Tá, vou continuar no slide, depois eu vou para os sites que são uma beleza, que esse slide está bem grande. Então, aqui temos o processo de eletrização, né? Como quem que falou foi a Taine? E eu. Taine. Taine. Como você mesmo falou, aquilo que você faz com a bexiga, esfregar ela, aquilo é um processo de eletrização. A gente usa muito na física o exemplo do vidro e da lã. Por quê? Porque um
tem a capacidade de perder elétron e o outro tem a capacidade de ganhar elétron, certo? No caso, a lã ela tem uma capacidade muito grande de ganhar elétrons, certo? Então, quando você pega a lã ali e esfrega ela em alguma coisa, você está ganhando elétrons, certo? E esse tipo de eletrização pode ocorrer por três modos: pelo atrito, né? Pelo contato e pela indução. Pode falar, Fernanda. É igual aquele efeito que tem quando tipo, você esfrega, esfrega os pés no tapete assim e consegue dar choque? É tipo isso? Exatamente. Eu vou ter que compartilhar com vocês o. Peraí. Vou ter que parar. Ah, não. Aqui, ó. Não gostei. Exatamente, Fernanda. É isso mesmo, ó. Vocês assistiram Pulp Fiction, um filme do Tarantino, que tem o John Travolta dançando lá, drogadão? Enfim, Só ouvi falar um pouquinho, mas nunca vi. é só para pegar essa referência desse aplicativo que eu fiquei surpreso. O que a Fernanda acabou de falar para a gente, eu não gosto desse barrinho aqui em cima, não. Como é que tira? Ah, descobri, só arrastar. Ó, o que a Fernanda acabou de falar para a gente é justamente isso daqui, ó. Esse aplicativo, ele é muito bom, tá? Depois vocês dêem uma olhada, tudo certinho, porque tem simulações de todos os níveis aqui, da graduação ao mestrado. Eu preciso desse aqui também. Ó, a gente vai trabalhar a lei de Faraday por ele lá para frente. De outra voltagem. Vamos ver agora. Lei de Ohm, muita coisa a gente vai ver com ele. Resistência de um fio. Deixa eu ver o que mais. Da nossa parte. Talvez a gente use um pouquinho também de interferência de onda aqui, porque é um experimento muito legal também. Enfim, o que a Fernanda acabou de falar para a gente é o seguinte: a gente está lá em cima de um tapete de preferência de lã, que tem a facilidade de ganhar e perder elétron. Se a gente, deixa eu levantar o dedinho aqui do nosso John Travoltage, passar o tapete. Peraí, que meu áudio está lá na caixa de som, tá saindo. Aí. Se a gente esfrega, a gente está fazendo o quê? Tendo a eletrização por atrito, né? O corpo dele está sendo eletrizado. Olha que coisa muito interessante. Quando eu estou eletrizando, olha como é que esses elétrons se comportam. Ah, mas professor, por que só os elétrons e não os prótons? Por conta justamente disso. Quem recebe carga e perde carga são os elétrons e não os prótons. Os prótons só servem para estabilizar o núcleo do átomo, tá? Algo que é interessante é isso. O elétron, ele procura no corpo caminhos mais fáceis para sair, tá? Por isso que, assim que eu esfreguei a primeira vez aqui, ele vai lá para o cabelo já, porque é mais fácil. Por isso que um raio, o para-raio de um raio é justamente uma ponta, para atrair o raio com mais facilidade. E por onde que vai sair os elétrons? Pelo dedo. Porque na hora que você esfrega, você está lá bem de boa, ou até mesmo com a sua blusa de lã, que gera uma eletricidade estática muito forte. Assim que você encosta a mão, encosta dele em alguma coisa metálica, que também atrai os elétrons, assim que você encosta, você tem a sensação de que tomou um choque. Claro, a voltagem é minúscula, né? Comparada a qualquer outro choque. Mas é um choquezinho bem interessante. Aconselho, quem tem blusa de lã, dorme com ela, tá?
fica o dia inteiro com ela e depois, na hora que tirar ela, você escuta os estralos, você sente o arrepio do seu braço. E, às vezes, até o cabelo arrepia. E depois encosta a mão numa fechadura de metal. Um detalhe muito importante que a gente também vai ver no slide. Não estejam com o pé diretamente no chão. Vocês têm que estarem isolados, porque se vocês estão diretamente no chão, vocês vão estar aterrados no chão. Então, se vocês estão aterrados, assim que o seu corpo recebe uma carga, ele vai direto para o chão. Pode falar comigo. Você falou do arrepio aí. Igual na televisão acontece muito, acontecia, né, naquelas televisões mais antigas, aquelas grandes, de quando desliga, se você chega perto, ela puxa o cabelo, ou se não, os cabelinhos do braço. Por que acontece isso? Pelo mesmo processo de eletrização. Só que aqui, ó, deixa eu voltar para o slide só um minutinho. Só que aqui, ó, temos os 3 processos, né? Por atrito, por contato e por indução. No caso da televisão, ela trabalha por indução, porque ela tá carregada de elétron. E perceba outra coisa. Geralmente isso acontece mais frequentemente no momento que você desliga a televisão. Você desligar a televisão e fazer isso, naquele exato momento, vai puxar seu cabelo, vai atrair seu cabelo, tá? Eu ficava Deixa eu desligando, ver no bate-papo o ligando. que está acontecendo. É verdade, é muito bom, né? Passar assim, o bracinho, chegava Ai, nas telas LCD, não, acho que né, o nome é LCD, hoje é de LED. não, a casa grandona. Em casa tem Aí, até... oi? Aqui em casa tem até hoje, eu faço isso até hoje. Pior que aqui na casa da minha mãe também tem, eu brinco bastante com isso. Uma coisa muito interessante, já que é para vestibular, eu posso estar falando sobre isso. Mas isso acontece também muito com fumaça. Quem fuma, depois faça esse experimento. Sopra a fumaça bem próximo à televisão, bem devagar, que a televisão consegue prender com os elétrons a fumaça bem próxima à tela, bem rente mesmo. Mas quem não fuma não faz isso não, gente, pelo amor de Deus. E eu também só evito. E igual eu falei, né? Com o atrito aqui entre a lã e o vidro, ó, inicialmente os dois estão neutros, correto? Assim que tem um atrito, a gente tem uma troca de elétrons. Um perde, outro ganha. Isso depende exclusivamente do material, tá? De quem perde, quem ganha. Ah, mas e se a lã estiver negativa? E o vidro positivo e eu atritar os dois, a lã vai ceder elétron para o vidro? Não. Quem vai ceder os elétrons que tem, o pouco que tem, é o vidro, porque a lã tem a facilidade de ganhar esses elétrons, tá? Aqui, igual isso eu acabei de falar, né? O vidro fica com excesso de prótons, né? Que é a carga positiva, e a lã com excesso de elétrons e se carrega negativamente. Então, cuidado, hein? Com pessoas que são lã, que estão carregadas negativamente. Olha o Bruno Coach aqui, no momento. É isso que o que a gente acabou de falar, o vidro e a lã neutra. Temos o atrito, o vidro fica positivo e a lã fica negativa, tá? Carregado negativamente. Vamos tentar usar esse termo. Carregado negativamente e carregado positivamente. É o famoso os opostos se atraem. Exatamente. Já há Lembrei muito... Oi? disso. Eu lembrei agora que eu tive uma aula disso e ela falava, o professor falava isso. Eu me interti aqui, né, no chat. Mas é verdade. Isso aí eu falo muito na aula que
até na natureza em si, né? Os opostos sempre se atraíram, por incrível que pareça. Sim, não estou falando de personalidade, gente, pelo amor de Deus. Se você é uma pessoa, um anjo, não vai caçar uma pessoa que é completamente oposto de você, que não funciona. Mas eu falo assim, na natureza dos corpos em si, porque os opostos realmente se atraem e os iguais se Bruno, repetem. Oi! tipo assim, nesse negócio que você falou da bexiga lá, ele acontece com o cabelo seco ou com o cabelo molhado, assim? Exatamente, excelente pergunta. Com o cabelo seco. Porque a água, todo mundo acha que a água é uma boa condutora de eletricidade, né, de elétrons. Mas, na verdade, a água é uma péssima condutora, tá? Por que a água é uma péssima condutora? Porque, simplesmente, se a água fosse uma boa condutora, gente, vocês acham que o Brasil ia ser praticamente, né, não vou falar que é o único, mas praticamente o único país que usa chuveiro elétrico? Nunca na vida. Nunca na vida. Por isso, da importância de aterrar os chuveiros, tá? É muito importante. Claro, vai falar alguma coisa? Os Não? fios do meu chuveiro tá fora. Então, eu vou falar um fato aqui que é realmente muito perigoso, tá, gente? Por exemplo, se a maioria de chuveiros, para uma questão de economia de energia, usam, como é que chama? 220 voltagens, certo? E no momento que você usa uma voltagem dessa, que é uma voltagem maior, você precisa, mais que obrigatoriamente, aterrar seu chuveiro. Por quê? Por exemplo, a água é uma péssima condutora, mas ela conduz. Não quer dizer que ela é uma péssima condutora, que ela não conduz eletricidade. Ela conduz. Nesse momento que ela conduz eletricidade, se você liga o chuveiro e, por exemplo, vai dar um banho no recém-nascido, às vezes o recém-nascido não pode suportar essa voltagem que vai passar pela água, tá? Isso é um fato, assim, que, infelizmente, morreu muita gente para as pessoas conseguirem enxergar isso, conseguirem trabalhar e, hoje em dia, poder usar o chuveiro com mais segurança. O diabólico brasileiro chora, com certeza, gente, com certeza. Mas é porque aqui no Brasil, o brasileiro toma banho, né, gente? Agora, em outros países, sim, se tiver alguém de outro país, me perdoa, mas vocês não tomam banho da maneira devida, né? Vamos entrar num comum acordo aqui. Bruno, Professor, uma vez eu ouvi Opa! falar sobre que só aqui no Brasil tem chuveiro elétrico, é verdade? Sim, foi isso que eu acabei de falar. Exatamente isso. Só que no Brasil que tem chuveiro elétrico. A maioria dos lugares são chuveiro a gás. Imagina, você tomando um banho de chuveiro a gás. Só que, assim, por exemplo, na Europa, e esses países, a Europa é um país agora, né, Bruno? Nos países europeus e em alguns outros países, praticamente do hemisfério norte, é mais viável chover a gás, gente, porque assim, lá eles usam outro tipo de corrente, lá eles usam uma corrente contínua, aqui no Brasil a gente usa corrente alternada, que é uma corrente muito mais viável, entendeu? A corrente contínua, o tempo inteiro, todos os aparelhos têm que ter a mesma voltagem, a mesma corrente, e tipo assim, é uma chatice para os fabricantes é uma beleza, porque você tem ali já padronizado tudo que você usa, tudo certinho, tudo bonitinho. Já para quem usa, é mais complicado. Por isso que é muito importante, quando vocês forem comprar algo de fora, observem qual que é a voltagem, qual que é a corrente, tudo certinho, porque às vezes vocês vão comprar e a corrente não está padronizada. Por exemplo, padronizada aqui para o Brasil, né? Mas como o Brasil usa corrente alternada, a gente foi lá e já burlou tudo isso. Falou assim, que nada, gente. O Tesla veio aqui,
veio aqui, não aqui no Brasil, mas veio aqui na Terra, descobriu para a gente a corrente alternada de transportar elétrons de uma forma muito mais viável, e vocês vão aí ficar usando essa ideia de como é que chama o cidadão lá? O da lâmpada? Do que copiou o Thomas Edison, Aladdin. Gostei. Gente, é a única coisa que passou na minha cabeça. O Thomas Edison é da lâmpada, não, é da pipa. É o da Ah, pipa. tá vendo? É isso aí, por isso que eu falei errado. E, tipo assim, a galera ainda fica usando, sabe? Mas deixa eles, né? E, pelo menos eles pagam mais barato na energia, porque aqui no Brasil os impostos sobre energia é um absurdo. Gente, o chat é, assim, só para eu saber, primeira aula, é só para vocês ficar trocando ideia mesmo entre vocês, né? Porque às vezes eu paro para olhar o chat, eu acho engraçado, eu gosto muito, mas é só para não perder o fio da meada. Então, continuemos. Vixe, bugou tudo Bruno, aqui, ó. Opa! é quando dois corpos, tipo assim, se encontram com um fio ligado, passa elétron um para o outro. É tipo assim, as duas pessoas tomam choque ao mesmo tempo? Não, porque um vai perder e o outro vai ganhar. Quem perde toma choque. Certo? Porque o que é a eletricidade em si? A eletricidade nada mais é um presente, ganhou um presente do Zoom. Amei. Removemos o limite de 40 minutos na reunião em grupo. Amei, ué. Vixe, o que eu estava falando? Perdi. Lembrei. Quem está perdendo elétron que vai sentir o choque, tá? Porque, assim, sabe aquelas cadeiras que são envelopadas de plástico e têm estrutura de metal? Se você fica durante muito tempo ali sentada, o plástico ele começa a perder elétron e passa em tudo pro seu corpo. Às vezes, se levantou e botou a mão, tomou um choque. A mesma coisa das pessoas. Se você está negativamente carregada e, por exemplo, seu namorado está positivamente carregado e você encosta nele, você vai ceder elétrons para ele. Você cedendo elétrons para ele, quem toma choque é você, entendeu? E não ele. Porque ele só vai estar recebendo ali, ele só vai estar sendo carregado. Ele não vai estar sendo descarregado. Mesma coisa da cadeira. Você sentou, da lã também, você está ali tranquilo sendo carregado. Você não está sentindo isso. Depois, na hora que você perde esses elétrons, que sai de uma vez a descarga elétrica, que você sente. O que eu estava falando também é em relação a o que é a eletricidade em si. O que é, para vocês entenderem melhor, a energia? É energia o que é o calor? O calor é energia térmica em trânsito ou energia térmica em movimento. Então, quanto maior for a temperatura de um corpo, maior vai ser a agitação daquelas moléculas ali, certo? Então, se o calor é energia térmica em trânsito, a gente pode concluir que a eletricidade nada mais é do que uma energia movimentando, certo? Que é liberada em forma de elétrons, entendeu? Ao invés de ser os átomos em si se colidindo, é apenas os elétrons, entendeu? Você separa o átomo, no geral, separa ele em prótons, nêutrons e elétrons, e apenas os elétrons vão perder ou ganhar eletricidade, certo? Aqui, ó, temos como saber qual material fica carregado positivamente ou negativamente. Aí eu trouxe essa tabelinha com alguns materiais muito interessantes. Aqui temos... que eu não estou usando? Vixe, rabisquei foi tudo.
Ó, aqui temos a pele humana seca, tá? Depois da pele humana vem o couro, depois vem a pele de coelho, o vidro. Então, a tendência desses corpos aqui são perder elétrons, tá? E desses aqui são de ganhar elétrons. Perdão, ao contrário. Esses perdem, esses ganham, tá? O âmbar está aqui no meio, porque o âmbar atraía tudo. Porque eles falam uma coisa que é muito interessante em relação ao ouro. Ouro, cobre. Por que que é usado? Tem muita gente que rouba fio de cobre. Até hoje, por incrível que pareça, até hoje tem gente que rouba fio de cobre. Por quê? O cobre ele é usado na construção de postes, de fios de eletricidade, porque o cobre ele é um bom condutor, tá? Daqui para baixo, ó, só temos bons condutores. Daqui para cima temos péssimos condutores. Péssimo não, né? Condutores ruins, porque, por exemplo, se a pele humana fosse um péssimo condutor, a gente não tomava choque, vocês concordam? Porque, para mim, péssimo condutor é só isolante. Quem que ia perguntar aí? Não, eu queria, é porque o meu sogro, ele trabalha com esse negócio de poste. Aí ele troca, faz manutenção e tal. Ele fala que se ele segurar o fio de um jeito lá, ele explica o jeito, mas é mostrando. Ele não toma choque, mesmo sem luva. Pô, eu não entendo. Isso daí chama-se DDP, diferença de potencial. Por que que isso acontece? Você já viu também os passarinhos? Por que que o passarinho pousa lá numa corrente enorme, numa voltagem enorme, que é dos postes, e não toma choque? Pelo mesmo motivo do seu avô, porque os passarinhos, ele... Mas tem uns que morrem, viu? É o meu sogro. É, seu sogro, perdão. Perdão. Você tem lá no poste 3 fios, né? Positivo, neutro e negativo. Você precisa tomar cuidado com qual que você está encostando. Oi, Pedro. Não, então tá bom. Na hora de você encostar, o elétron, ele tem o fluxo dele correto, tá? Se eu não estou enganado, é sempre da direita para a esquerda. Se eu só confirmar aqui, temos um aplicativo para isso, tá? Porque ele fica explicando lá, e eu acho muito impressionante, porque ele até grava o Oi? processo. Ele fica explicando lá, e eu acho muito impressionante, porque ele grava o processo todo, manda vídeo pra gente, e eu acho, como é que não, isso não é de Deus, não? Deixa eu só abrir aqui, gente, que alguns slides eu vou pular, tá? Porque é muito contexto histórico que eu me arrependi de colocar. Aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês o aplicativo novamente. Ó, veja. Esse aqui é da voltagem, né? Temos aqui uma resistência e temos a corrente que está passando. Esse aqui a gente vai ver a fundo mesmo mais para frente. Vocês podem ficar tranquilos. A Aline está assistindo a aula, gente. Enfim. A corrente, ela passa sempre, ó, do positivo para o negativo. Então, por isso que ele não toma choque. Ele se atenta na onde que ele vai botar a mão. Porque se ele botar uma mão errada, ele é jogado bem longe mesmo. E Entendi, obrigada. uma coisa que é interessante vocês saberem é o seguinte. Se fosse para tomar um choque, qual choque vocês escolheriam? 220 ou 110? Eu não escolheria nenhum.
Não, se fosse, estamos criando aqui uma hipótese. 120, né? Eu Acho não que é sei. menos, não é? Eu sou mais corajoso, dizendo 220. Aqui tem coragem. O maluco é brabo, hein? Não, eu ia no Caçador de onça. Então, no mais baixo. quem escolheu o mais alto é deveras esperto, Não, porque cancela. Eu vou no maior. o maior, por quê? Porque o maior te joga longe, tá? Então, se você tomar um choque de 220, ele vai te jogar longe. Ou seja, você toma um choque ali, se seu coração estiver ok, se suas vitaminas estiver ok, provavelmente você está de boa, sobreviverá. Mas o choque de 127, ele gruda a pessoa na tomada, por exemplo. No que gruda, fica ali passando a voltagem o tempo inteiro e seu corpo não para de receber elétrons, né? E só que numa voltagem acima do que seu corpo suporta. Mas, assim, teve gente que sobreviveu de raio, né? Então, tá de boa, gente. Pode ficar tranquilo. Esse choque aí de 110 que você tá falando é o mesmo choque da cerca elétrica? Ou não? Não tenho certeza, mas eu acho que as cercas elétricas são 110. Se não for um pouquinho abaixo, tá? É porque eu conheço uma pessoa, sabe, que ela tomou choque na cerca elétrica, dela, ela colocou a mão assim, a mão dela fechou, ficou grudada lá, Então, entendeu? 110. Porque realmente na cerca elétrica ela gruda ali. Por que usa 110 e não usa 220 no caso da cerca elétrica? Eu não tinha certeza, mas agora você falando, eu tenho mais certeza, porque é justamente a vaca, por exemplo. A vaca, ela é muito maior, então ela suporta um choque maior que a gente. Então, na hora que a vaca encosta ali, a vaca, ela não vai ser lançada longe. Entendeu? Pode falar, Thaís. Uma vez, eu tô cheia de perguntas, mas é porque eu me interesso muito por essa aula. Eu li que um choque menor, né, no caso de 110, não liga para Megadel, ele pode te matar se bater junto com o coração, porque o coração pode explodir, isso é verdade? Olha, eu realmente não sei, nunca ouvi falar. De verdade. Mas é um fato interessante. Se bater junto Se com o coincidir coração, com o batimento do coração, lá estava escrito que se coincidir com o batimento do coração, ele pode explodir. Eu vou procurar a matéria e mando. tá, depois você manda, que é bem interessante. Professor, Sim, quanto que é a voltagem de um raio? vixe, é altíssima. Vamos pesquisar, que eu fiquei curioso. O raio, ele se comporta em 1 bilhão de volts, entre 100 milhões a 1 bilhão de volts. Isso Nossa na revista senhora. brasileira de física. A corrente, que é o que importa para a gente aqui também, que é a corrente que vai passar dentro do seu corpo. Às vezes a voltagem vai ser muito alta, mas se passar uma corrente baixa, vai ser assim, relativamente mais tranquilo, né? Mas é bem alto. Ah, 30 mil amperes, ou seja, Nossa. 30 mil lâmpadas de 100 watts juntas. Nossa Senhora, meu Deus, é realmente muita coisa, né? E o raio, já que você comentou sobre ele, vamos achar que isso aqui, ó, gente, é tudo que a gente está falando, tá? Depois eu libero para vocês não a lida. É só pular aqui para o raio rapidinho. Os raios, relâmpagos e trovões, a eletrização dele também ocorre da mesma forma que acontece aqui embaixo e lá em cima. Um fator interessante é que as nuvens tá ali se mexendo, tal, aquele remeleixo todo, vai atritando, vai atritando, vai atritando, vai carregando, vai ficando negativamente carregada, até ela tá passando ali perto da Terra, a Terra é como se fosse uma maçaneta.
a maçaneta do nosso John Travoltage. Então, no momento que ela passa perto da maçaneta, ou de alguma árvore, no caso, ou de algum para-raio, que está mais próximo ali, tem o caminho mais fácil. Que é igual eu falei, procura sempre o caminho mais fácil. Tá? Os elétrons procuram um caminho mais fácil. O que vai acontecer? O solo que está positivamente carregado vai atrair, porque os opostos se atraem, vai atrair o raio e o raio cai até no chão. Ah, mas professor, todo raio cai no chão? Claro que não. O ar também ele pode estar positivamente carregado. Outra nuvem pode estar positivamente carregada e o raio de uma nuvem para outra nuvem, que é aquele raio bonito que você vê assim cruzando o céu inteiro. Que faz tipo esses efeitos de raiz de árvore, assim. Sim, sim. E você já viu como que fica o corpo depois que ele recebe uma descarga elétrica de um raio? Ele fica parecendo uma raiz de uma árvore também. Fica ali as fractais todas no corpo. Gente, essa aula vai Basicamente interessante. muito interessante. Eu vou mostrar para vocês também, porque é muito interessante. Essa aula vai até que horas mesmo? Só para não me perder aqui. Eu acho que até 8h20. 8h20? Você vai dar os dois horários? Sim, os dois horários. O outro Os dois, o outro. então, é até 8h20. Eita, moléstia. Então, Ô, Bruno, eu não achei a matéria, porque já faz muito tempo que eu li. Então, assim, era realmente uma dúvida que eu tinha, se era verdade ou não. Mas eu vou procurar bem mais aqui depois da aula. tá. Eu acredito que não seja, tá? Verdade. Assim. Pensa, não, se fosse assim, já era para todo mundo ter. Sim, uai, o que é isso? Quando choque 110 no também de chuveiro, não é possível que nenhum tava batendo juntinho no meu coração, gente. Como eu disse, os átomos eles possuem três tipos de partícula: os prótons, nêutrons e elétrons, tá? Os prótons. Eu gosto muito de aplicativo. Por quê? Os prótons. Cadê? Achei. Os prótons eles são a carga positiva, os nêutrons a carga neutra e os elétrons são as cargas elétricas. Por exemplo, o próton ele fica aqui, temos o núcleo do átomo, né? Esse aqui é o nosso átomo de órbita, porque o átomo ele tem órbita, mas também temos um átomo de nuvens, tá? Vamos usar o de órbita, que ele é melhor visualização. Por exemplo, o próton, se eu jogo aqui, eu tenho um próton de hidrogênios, que vocês vão ver mais em química, tá? Só estou mostrando mais como é o modelo atômico de um determinado elemento. Os nêutrons, todos os dois... Gente, só um minutinho. Todos os dois estão localizados no núcleo do átomo, tá? Já os elétrons estão localizados na eletrosfera. Vocês viram aqui que virou um átomo neutro assim que eu adicionei o elétron? Por quê? Porque ele pode estar carregado, pode ter um próton, ou melhor, um elétron e um nêutron aqui, a gente não tem um átomo, certo? A gente precisa ter um próton para ter o átomo. Se eu tenho um próton, um elétron e um nêutron, a gente tem um átomo neutro. No caso, um átomo de hidrogênio neutro, tá? Esse aplicativo aí consegue simular até o átomo até o bóron, não lembro certinho, mas enfim. O que vocês precisam entender é que o átomo ele tem a tendência de perder elétrons. Se eu soltar esse elétron aqui, ele vai simplesmente parar lá do outro lado, porque os opostos se repelem. Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Entendeu? Agora temos
um átomo de hidrogênio carregado negativamente. E foi assim que fizeram a bomba atômica. Pegaram esse átomo, arrancou aqui no meio um próton, né? Aí saiu explodindo tudo. Virou essa bagunça que é hoje. Opa, isso aqui é a palavra de mão, gente. Isso aqui dá para mostrar para vocês a relação dos átomos. Ó. Por exemplo, ó, a água, né? Pegamos aqui o water. A água, ela está, nesse momento, congelada. Por quê? Porque o fluxo dela é bem menor. E assim ocorre também na eletricidade. Se você tem um fluxo menor, você não tem uma corrente, certo? E quando o fluxo aumenta, no caso da água aqui, com a temperatura elevando, você tem um fluxo maior. Entenderam? Isso aqui é só basicamente isso mesmo. E o balão. Se eu vim aqui, ó, consigo pegar tudo que está aqui. Olha lá como é que as cargas vão se comportar. Ó. As cargas negativas ficam lá correndo do balão, porque o balão está carregado negativamente. Entendeu? Eu vim aqui, esfreguei o balão ó, na blusa, ele carrega negativamente, olha lá, e agora fica sendo atraído ó, o tempo inteiro. Ui! Eu fiz agora com a régua. Agora, então, eu vou mostrar para vocês que eu fiz que vocês devem fazer aí na casa de vocês, tá? Isso que eu falei para vocês, isso aqui também eu falei para vocês, tá? Isso aqui tudo que eu falei, ó, que eu mostrei no aplicativo, que se você tem a mesma quantidade de carga de elétrons e de nêutrons, você tem um átomo neutro, uma carga elétrica neutra. Isso que é do indutor, né? E o induzido, que é a mesma coisa que eu acabei de fazer com o balão. Eu estou compartilhando com vocês? Tá lá na parte da eletricidade, lá do começo. Ah, não. Tá. Ah, Não, tá tá. certo. Pensei Tá que... no slide, tá no slide. Ah, não, é porque eu tô acostumado a compartilhar a tela inteira e só ir trocando de tela. Mas tá tudo certo. Aí, aqui é aquela parte do balão que eu mostrei para vocês, que quando eu aproximo o indutor próximo ao induzido, esse corpo que está estabilizado neutro, a carga vai para o outro lado, né? Aqui a carga negativa vem para cá, porque ela está sendo repelida por esse corpo A, correto? A importância que eu falei mais cedo do fio terra. Porque assim que um indutor aproxima-se aqui do corpo B, que está sendo induzido, ele imediatamente, se está ligado à Terra, ele vai mandar todo seus elétrons que são recebidos, ele vai mandar para a Terra justamente para não ficar ali carregado negativamente, tá? Porque é muito importante isso, gente. Muito importante. O fio terra é realmente algo assim, no chuveiro, que é essencial. Mas em eletrodomésticos ele é muito essencial, assim? Tanto que agora as tomadas são todas 3 pinos, né? Aí eu vou e tiro do meio. Porque minha casa é antiga, não tem aquelas tomadas. Pior, que eu morei numa casa assim e também era muito complicado. Mas, tipo assim, os eletrodomésticos é mais pra você não perder o eletrodoméstico, tá? Mas também, tipo assim, ninguém vai morrer por conta disso. Mas com o chuveiro elétrico, crianças morrem. De verdade mesmo. Então não tenham crianças. Excelente ideia. É uma boa solução. Criança, gente. Caso o indutor fosse positivo, o que ocorreria? A gente tem aqui um fio condutor, né?
E ocorreria a mesma coisa, só que no caso o terra não ia ser aterrado, né? Ele ficaria carregado aqui negativamente. Olha lá, ó. O aterramento é importante, devia ter deixado aqui em caps lock, né? Pois evita graves acidentes com corpos eletrizados por fio terra escoa para o solo ou excesso de cargas elétricas, evitando choques e faíscas. Agora temos aqui a beldade feita por mim. Por que eu estou clicando aqui? Não, aqui embaixo. O que eu estou fazendo? Pegando o canudo, tá? Agora eu vou fazer uma mágica com vocês, que é fazer a água fazer curva, sem tocar nela, que é o mais interessante, que a mágica está aí. Eu pego um canudo de plástico, canudinho mesmo, atrito ele com a esponja, sempre, não atrito, gente, um lado só. Nunca vai e volta para o mesmo lado, porque senão, no momento que você foi e voltou, você pegou todos os elétrons de volta, tá? Atritei. Vocês conseguem ouvir o barulho do atrito? Agora eu consigo atrair a água para o meu lado. Que da Mágica. hora. Eu vou fazer Eu- isso. Isso é muito Real, show. Tem um que eu perdi o experimento que eu tinha montado e depois eu falei, não vou montar agora não. Mas, olha só para vocês verem novamente. Tem um que ele consegue medir saber se está carregado positivo ou negativamente em um determinado corpo. Tem outro também muito interessante que é uma garrafinha assim, aí tem lá dentro tem duas hastes de Isso daí é um canudo ou é um ápice? é um canudo. Tá no vídeo. Ah, É um canudo, porque o plástico ele ganha mais elétrons. Cadê? Vamos voltar lá na páginazinha. A gente tem aqui. Que são muitos materiais e às vezes eu me confundo, tá? Cadê o plástico? Papel, algodão, alumínio, seda. Que legal. Aqui, ó. PVC ou até eles perdem mais elétrons. Naquele caso, a água está sendo atraída. Então, quer dizer que se eu tritei o canudo com a esponja, o que acontece? O que aconteceu no caso com a água? A água estava positivo ou negativo? Negativo? Alguém mais? Quero ouvir a opinião das pessoas aí, gente. Ó, atritei, aproximei. Tá, aqui. O que está acontecendo aqui, gente? A água está sendo atraída pro canudo. De certa forma. Exatamente. Os opostos se atraem. Ou seja, meu canudo aqui ele está negativo e a água está positiva. Por isso que a água está sendo atraída por ele. Certo? Por qual meio? Por indução. Tá? Não é por contato, porque no momento que eu toco na água, olha lá, deu uma reladinha e já começou a perder força. Os elétrons já começam a passar para a água e a água já começa a entrar em equilíbrio eletrostático com o canudo. Certo? Tem como compartilhar a tela aqui, que seria bem mais fácil. Olha só, beleza, aí, voltado. Então, pessoal, recapitulando, cargas de mesmo sinal se repelem, certo? Cargas de sinais diferentes se atraem. No caso de um átomo. Se eu tiver dois balões, aqui, mesma coisa. Raspem o pé no tapete e depois
relam na maçaneta para tomar choque. E também brinquem bastante com televisão de tubo, quem tiver, porque é realmente muito legal. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? E fico muito feliz pela interação de vocês. É muito importante, porque só eu falando, às vezes, eu me perco. Eu me perco, assim, nas coisas. Enfim. Obrigado. E até a próxima. Alguém quer falar alguma coisa?